Oi, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês a respeito de um versículo que tem tocado bastante o meu coração e tenho pensado nele faz alguns dias. E eu queria então conversar com vocês sobre isso, tá? É o versículo que a gente conhece bastante, que diz assim, é Provérbios 22:6, que diz, ensina a criança, aqui eu queria colocar assim, criança ou juvenil, ok? No caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É um versículo que já ouvimos muitas pregações, ouvimos várias vezes, nós mesmos provavelmente já repetimos esse versículo, mas eu acredito que ele seja muito mais profundo do que a gente vem falando ou a gente vem entendendo. Quando aqui na palavra diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, o verbo ensinar, o verbo é uma ação, ok? Então, quando nós pensamos em ensinar, eu acredito que seja muito além do que o que muitas pessoas têm entendido de levar as crianças ou juvenis até a igreja. A palavra ensinar, no hebraico, quer dizer que colocar algo na boca. Pode ser entendido como um adestramento do cavalo selvagem quando é colocada aquela corda na boca dele. E também tem uma observação de que na época de Salomão, as parteiras elas passavam nas gengivas dos recém-nascidos uma pasta de tâmara que era para estimular o reflexo da sucção do bebê, para ele poder se alimentar. Então, nesses dois exemplos aqui, a palavra ensinar está voltada, está se referenciando à questão do ensinar e provocar e estimular, no conduzir, no estar ensinando, estar moldando muitas vezes uma pessoa ou determinada situação. Então, eu entendo que o ensina a criança ou um juvenil, o caminho que ele deve andar, é muito além do que a gente cumprir talvez o hábito, né, a ordenança de estar na igreja aos domingos. Estar na igreja, fazer parte do corpo é essencial, porque é lá que culmina, é o nosso culto, culmina tudo aquilo que a gente faz durante a semana. Durante a semana a gente pratica, a gente ensina e no domingo é o culto, é a parte onde a gente se encontra com o corpo para a gente poder adorar a Deus e para a gente concretizar tudo aquilo que a gente faz durante a semana. Então, ensinar a criança, o juvenil, no caminho que deve andar, não é somente levar à igreja. Ensinar a criança, o juvenil, no caminho em que ele deve andar, é você entender que aquilo que você faz no seu dia a dia é um ensinamento. Quando as parteiras colocam aquela pasta na gengiva das crianças, eles estão falando, olha, eu estou te ensinando, eu estou te ajudando, eu estou te estimulando para a vida. Porque se você não aprender a comer, você vai morrer. Então, ensinar a criança no caminho. Qual caminho? Nós queremos ensinar no caminho do Senhor. Existem pessoas que querem ensinar em qualquer outro tipo de caminho. No caminho do vício, existem pessoas que ensinam no caminho do ódio, no caminho da destruição, no caminho dos traumas. Mas nós queremos ensinar no caminho do Senhor. Então, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa semana, é um ensinamento. Então, as nossas práticas, como nós nos comportamos nas festas que nós vamos e os nossos filhos estão vendo, é um ensinamento. Quando nós vamos em lugares onde não estão os irmãos, onde não tem crentes reunidos, ali é um ensinamento. Quando nós temos uma reunião de família e todos bebem, nós bebermos ou não é um ensinamento. Como nós nos comportamos perante os nossos negócios é um ensinamento. Como nós dirigimos é um ensinamento. Então não adianta, não é que não adianta, mas é muito além de estar na igreja aos domingos. A criança, ela percebe muito mais do que nós imaginamos.
E ela está gravando isso na mente dela. São modelos, nós somos modelos para os nossos filhos. Não que nós tenhamos que ser perfeitos, porque nós nunca conseguiremos. Não é isto. Mas os nossos atos, o nosso dia a dia, este é o ensinar o caminho. E levar a igreja faz parte, porque ali ela vai entender que tudo aquilo que durante a semana você foi pregando, ali ela vê uma outra pessoa dizendo aquilo que você já faz. Então ela vai entender, puxa vida, isso que está sendo dito aqui é o que a minha família tenta. A criança, o juvenil, ele entende quando você se esforça para melhorar. Isso é ensinar a criança, o juvenil, no caminho em que ela deve andar em todas as ações, em todos os dias. E muitas vezes nós vemos pessoas vendo esse versículo como se fosse uma profecia. Bom, eu levei o meu filho quando pequeno na igreja, então pronto, eu tenho certeza que ele nunca vai se desviar. Não é verdade. Quantos filhos de pessoas maravilhosas, tementes a Deus, e que infelizmente os filhos se desviaram. Então este versículo é um ensinamento, é um estímulo, é uma provocação, é uma consequência. Mas não é determinante, ele não é uma profecia. Não é porque você está levando sua criança na igreja que você, pronto, lavou as mãos. Não. O ensinar a criança é o dia a dia. O ensinar a criança são as suas práticas. O ensinar a criança é a forma como você fala da igreja dentro de casa. O ensinar a criança é o amor que você deposita aos pés de Cristo. O ensinar a criança é a forma como você trata o teu marido ou tua esposa. O ensinar a criança é o troco que você devolve no supermercado. O ensinar a criança é a maneira como você trata o seu filho. Se ele de repente é uma criança um pouco mais hiperativa e você fala, seu desajeitado, enfim, tudo isso é ensinar a criança. E isso exige muito mais de nós do que simplesmente batermos o cartão na igreja aos domingos. Então, eu espero que você possa pensar sobre isso. Quais estão sendo os seus ensinamentos para os seus filhos? É claro que o culto, a reunião de jovens, de juvenis, a escola bíblica, o culto da criança, isso é fundamental. Porque não adianta você também ensinar durante o seu dia a dia o teu filho e isso não ser concretizado em lugar nenhum. Porque a criança, nós vivemos de referências. Então, a igreja é uma referência, a igreja é a casa do Senhor, mas precisa das duas coisas, precisa da casa do Senhor e precisa da sua casa estar ensinando a criança. E em Deuteronômio 4, 9 e 10, eu vou ler aqui, diz a importância desse ensinamento diário. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não te apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Aquilo como você vive precisa ser compartilhado. As suas experiências em Deus precisam ser passadas para os seus filhos. E no 10 diz, não te esqueças do dia em que tivestes perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim do quê? A fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver e a ensinará aos seus filhos. Nós precisamos aprender a ensinar, nós precisamos aprender de Deus e isso fazer parte da nossa vida e isso passar para os nossos filhos. E depois Deuteronômio 6, 5 a 9. É um texto um pouco longo. Eu quero que você depois leia com calma e que você veja o quanto é no Deuteronômio 6, 5 a 9, o quanto é importante que você guarde no seu coração as palavras, os ensinamentos de Deus e isso seja prática e ensinamento para os seus filhos. Em 6,6 diz, essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração, não somente na tua mente. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-te.
é o tempo todo, são 24 horas. Este é o ensinar a criança. Este é o ensinamento que nós precisamos ter para nós, enquanto pessoas e adultos, e nós precisamos entender que nós precisamos, ao levantar, ao deitar, andando, parado, no trânsito, nos momentos bons e nos momentos ruins, entender que é assim que ensinamos aos nossos filhos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento, nos dê sabedoria e que nós tenhamos coragem de realmente assumir esse ensinamento do caminho do Senhor para a vida dos nossos filhos. Deus te abençoe.